Crescimento acelerado. Esse foi o termo usado pelo CEO do Google no Brasil, Fábio Coelho, e que assume agora a vice-presidência de tecnologia no Flamengo. Ele usou esse termo crescimento acelerado para definir o plano de metas do Flamengo em relação à utilização de importantes tecnologias para promover o crescimento e a elevação de receitas no Flamengo. O Flamengo que hoje tem receitas na ordem de 1,5 bi, mas ele disse, e eu não duvido, que em 5 anos podem chegar a 5 bilhões se o Flamengo utilizar as ferramentas disponíveis no mercado, as mais avançadas, para aproveitar e realizar todo o seu potencial. Esse número de 5 bilhões gera um certo pânico no mercado. Quando eu me refiro, nesse caso em específico, ao mercado, estou me referindo aos rivais do Flamengo, porque faturar 5 bilhões é literalmente criar um deslocamento abissal do Flamengo para os outros. Mas não é qualquer cara que está falando não, tá? Como eu disse, é um dos principais executivos do Brasil e do mundo, que é um CEO do Google. Então, 5 bilhões é possível? Não é possível? É muito? Como é que os adversários se sentiriam? Como é que os adversários estão vendo isso? Qual é o receio? Qual é o temor? O que isso pode impactar no futebol brasileiro? É sobre isso que nós vamos falar. Mas, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição. Se você curte aqui o trabalho, o conteúdo que eu trago, se inscreva no canal, porque ajuda no crescimento do canal. Tão importante quanto é o like, tá? Aquele joinha. Poxa, esse joinha é muito importante, porque o like faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e aí ele vai ter um alcance muito maior, vai chegar a um número maior de pessoas, né? Então peço sua ajuda para que deixe o like. E você também pode dizer se você concorda ou não concorda com algo que foi abordado, se você gostou ou não do conteúdo. Enfim, não importa, o importante é interagir, até para que eu possa entender o que a gente pode melhorar. Então deixe aqui seu comentário e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, Fábio Coelho, CEO do Google, veio com essa, disse que o Flamengo, em 5 anos, deve estar faturando 5 bilhões, que tem um potencial tremendo para isso, e utilizando as ferramentas tecnológicas avançadas e necessárias, o Flamengo pode chegar a isso de uma forma acelerada, né? Bom, primeiro que eu realmente entendo que o Flamengo não explorou nem metade do seu potencial em geração de receitas no futebol brasileiro. O Flamengo ainda tem, sabe, um oceano para atravessar até chegar perto do teto. Tem muita coisa que o Flamengo pode fazer, que o Flamengo pode explorar. Mas o que eu achei interessante é como fazer, como explorar, como chegar lá. E aí eu acho que casa bem, porque o Flamengo ele precisa ingressar definitivamente numa nova era de digitalização, de produção de conteúdos, ou, parafraseando o BAP, transformar o Flamengo numa Disney, né? Do ponto de vista de geração de conteúdos. Você imagina quantos torcedores estariam dispostos a consumir treino do Flamengo na Flá TV, o cara que saiu do treino foi trocar chuteira, como é que está o departamento médico, quem está lá, em que estágio está a recuperação de determinado jogador, ou seja, todos esses detalhes que podem ser consumidos e monetizar, gerar receitas, é incrível que hoje não gere. Não apenas para o Flamengo, tá? Os outros clubes brasileiros também nenhum exploram. Mas o Flamengo precisa ser vanguarda nisso, precisa avançar primeiro, porque são os primeiros que melhor aproveitam as oportunidades, porque elas estão ali, nunca exploradas, você é o primeiro a explorar. O resto pega o que sobrou, não é verdade?
Então, o que eu achei muito interessante é aliar o potencial que o Flamengo tem de gerar receitas, que é enorme, como eu disse, ainda não chegou nem na metade do que pode gerar, e associar isso às ferramentas tecnológicas para você explorar e massificar a produção de conteúdo, entre outras coisas, os serviços que o Flamengo pode proporcionar para os seus sócios, para os seus torcedores. Ou seja, existe uma gama de serviços e produtos que o Flamengo pode ofertar de uma maneira mais assertiva e mais massificada através da utilização de ferramentas tecnológicas. E quem melhor que um CEO da Google, que é uma das maiores, se não a maior empresa de tech do mundo, para orientar, para dar o caminho ao Flamengo, acompanhar, corrigir o rumo, porque o Fábio Coelho agora é também vice-presidente do setor de tecnologia do Flamengo e vai ter essa incumbência de modernizar o Flamengo, de colocar o Flamengo efetivamente na era digital, que já deveria estar há algum tempo. E eu acho interessante porque essa visão que ele tem é uma visão compartilhada por mim e por muitos, que é que o Flamengo não explora a sua capacidade de elevar, de gerar receitas. Ele não explora simplesmente porque, dá um exemplo, tem 60 milhões de seguidores nas suas redes sociais e não monetiza isso. Isso é um absurdo, né? E não monetiza porque não tem o conhecimento, não tem a estratégia correta, não tem uma profissionalização nesse sentido. Esse é um outro termo que a gente vai escutar muito durante essa gestão do Baba, a profissionalização do clube. O clube que pode virar a ser um clube profissional efetivamente, sem ter que virar SAF. Inclusive, essa questão de SAF é um assunto que eu acredito que boa parte dos rubro-negros não queira nem escutar, inclusive eu. Mas, enfim, essa questão de 5 bilhões, que é o que está prometendo o Fábio Coelho, também gera um pânico muito grande no mercado, porque os clubes rivais sabem sim que o Flamengo tem toda essa capacidade, sabem sim que o Flamengo tem todo esse potencial, mas ao mesmo tempo enxergam isso como um grande problema, porque isso significa um deslocamento do Flamengo para os demais. E olha, ainda que o Flamengo fique patinando ainda no futebol, o deslocamento do Flamengo em relação aos demais vai ser tão grande que mesmo com um monte de bobagem que o Flamengo possa fazer na sua gestão esportiva, ainda assim vai passar dos seus rivais e vai passar com larga vantagem. Então, o Flamengo vai começar, ou melhor, já vem criando um certo temor no mercado de se tornar uma potência isolada dos demais clubes, como acontece na Alemanha. E te digo, isso só não aconteceu ainda no Brasil por falta de uma melhor gestão no futebol, uma gestão minimamente competente para dizer isso. Agora, essa diferença pode se tornar tão grande, mas tão grande, que ainda que o Flamengo não tenha a melhor gestão esportiva, mas que tenha uma gestão mais ou menos boazinha, já vai ser o suficiente para transformar o Flamengo num clube efetivamente dominante de forma isolada, né? E isso tudo é um ciclo virtuoso, né? Você tem desempenho em campo, tem desempenho comercial e uma coisa puxando a outra e pode ir consolidando o Flamengo como efetivamente a maior força dominante do futebol da América do Sul, né? Certamente os adversários estão receosos, estão pensando, mas sabem que quando um CEO do Google fala que o Flamengo pode chegar a 5 bilhões, ele não está falando isso do nada, certamente está embasado, e eu diria até que mesmo os rivais e mesmo a mídia que não gostam do Flamengo, né, mesmo jornalistas que não gostam do Flamengo, quem acompanha futebol, mesmo esses que não gostam, eles sempre reconhecem que o Flamengo tem um potencial enorme, que está longe de explorar esse potencial e que quando fizer a vantagem, o descolamento para os demais vai aumentar e muito. Sendo sincero, não sei se são esses 5 bilhões em 5 anos, mas eu sei, na minha opinião, que é muita coisa e o número que o Fábio Coelho deu, não está de forma alguma destoado da realidade. O Flamengo, eu sempre digo, tem a capacidade
de ser a primeira potência mundial do futebol fora da Europa. Precisa saber se essa capacidade de geração de receita, de crescimento, vai ser bem realizada por profissionais extremamente competentes, que saibam o que estão fazendo, eles saibam o que estão fazendo da maneira certa, com a estratégia certa. A expectativa sobre essa nova gestão é muito grande, muita gente boa, muita gente qualificada aí. De um lado você vê um CEO do Google, do outro lado no jurídico você vê o procurador, na parte de finanças você vê uma referência como o Tortes, na parte da presidência você vê o BAP, que é um cara de mídia, que foi CEO de grandes empresas de mídia e, portanto, tem uma expertise enorme nesse segmento, profissionais extremamente qualificados. O Flamengo está muito bem servido. Torcer para que eles consigam ser bem-sucedidos nas suas ideias, no que vem projetando para o Flamengo. Que tenham sucesso, porque, olha, é o que a gente espera, é o que a gente sempre cobra do Flamengo ser um clube dominante, o Bayern de Munique do Brasil, e eu acredito que durante essa gestão as coisas de uma forma gradativa vão se acomodando nesse sentido. O Flamengo discorre dos demais e consegue explorar o máximo do seu potencial como clube, como marca e como, claro, um time também no campo e bola, que ao final das contas a gente quer realmente ver o time levantar a taça. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito, o que você acha dessa projeção de 5 milhões de reais e vindo de um cara com expertise como o CEO do Google, né? E o que você acha desse contexto, desse cenário e como os rivais estão enxergando o Flamengo nesse sentido. Deixe aqui seus comentários, muito importante. E como eu digo sempre, o seu like, o seu joinha ajuda muito no crescimento. Se inscreva, deixe o like, apoie o canal. Um grande abraço, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Aquele abração e até a próxima.